Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Abra o seu coração, hoje é dia de milagres, hoje é dia de bênção, amém, irmãos? Aumenta aí a sua expectativa, quanto mais nós abrimos para o Senhor, mais Ele derrama sobre nós. 1 Samuel 17, 32, o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Com os olhos fechados, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora. Não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Eu disse que você podia dar glória a Deus, irmãos, amém, irmãos. Esse texto que nós lemos, ele conta uma história fascinante da palavra de Deus, quando Davi, ele enfrenta Golias, uma história que toda vez que a gente ministra sobre ela, irmãos, fala muito ao nosso coração. Eu queria relembrá-la rapidamente, só para a gente prestar atenção em alguns detalhes dessa história. A Bíblia nos conta aqui que, irmãos, mais uma vez o povo de Israel estava em batalha contra os filisteus. E ao entrarem naquela batalha, a Bíblia vem nos dizer que cada lado daquele exército enviou o seu principal guerreiro para lutar, representando ali o seu exército. Era um costume da época, para evitar que muitas pessoas viessem a morrer, uma grande tragédia na batalha. Cada lado apresentava o seu melhor guerreiro, e aquele guerreiro então representava todo o seu exército. O que perdesse, ali automaticamente estaria declarando que o seu exército estava derrotado, mas aquele que ganhasse a batalha iria representar a vitória de todo o seu exército. Quem está dentro, diga amém. Só que houve um problema, irmãos, nessa história. Quando os filisteus enviaram o seu principal guerreiro, o povo de Israel não imaginava que viria um homem extremamente forte. A Bíblia até diz o nome desse homem, chamado Golias, praticamente um gigante, né, aos nossos olhos humanos, um homem de 2,90 metros de altura, forte, musculoso, um homem experiente em batalha, experiente em guerra. O que aconteceu, irmãos? Do lado de Israel, ninguém teve coragem de enfrentar aquele homem. E aquele homem, então, aquele Golias, aquele gigante, ele fica por 40 dias, quantos dias, irmãos? 40 dias, de manhã e à tarde, todos os dias, ele zombava daquele exército, ele humilhava, ele amaldiçoava. Até que por volta do final desses 40 dias, aparece então esse rapaz chamado Davi, um adolescente, que foi enviado pelo seu pai para levar uma marmita para os seus irmãos, pois os irmãos de Davi pertenciam ao exército, mas também não tinham coragem de enfrentar Golias. Quando Davi, irmãos, ele vê aquela situação, ele não admite aquilo gera dentro dele um inconformismo. Ele fala: como que vocês podem permitir esse homem humilhar a nação, humilhar o nosso Deus, e eu vou enfrentar ele? Todos dizem: Davi, você não tem condições de enfrentar esse homem. Mas ele vai com a fé, ele usa aquilo que ele tem. Ele não tinha nem espada, nem armadura, nem conseguimos aguentar o peso disso, de tão pequeno e frágil que ele era. Ele pega 5 pedras, e ele pega a sua funda, uma espécie de um estilingue, e ele enfrenta então aquele gigante, e ele joga aquela pedra, irmãos, dá no meio da testa, encrava naquele gigante, e ele acaba caindo. Nós sabemos, irmãos, que jamais uma pedrada na testa ia derrubar um homem daquele tamanho. Com certeza ele tinha capacetes, mas ali foi a mão de Deus que derrubou aquele gigante. E quando ele cai, então Davi sai correndo e elimina aquele gigante, e ali ele obtém aquela grande vitória. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de gigantes, a Bíblia fala de adversidades. A Bíblia é um livro cheio de simbolismos, e gigantes na Bíblia simbolizam adversidades. Mas não qualquer adversidade, adversidades que estão além de nós, adversidades que paralisam a nossa vida, adversidades que muitas vezes nós olhamos para ela e não encontramos condições de derrubá-las, de enfrentar e superar aquelas adversidades, como Davi. Davi, irmãos, era extremamente fraco comparado com aquele gigante. Davi era extremamente inexperiente. Davi nunca esteve numa batalha, era a primeira batalha da vida dele.
Enquanto que Golias, a Bíblia diz que já era um guerreiro desde a mocidade. Quantas batalhas, ele tinha estratégia, ele sabia lutar. Davi, irmãos, não tinha recursos para enfrentar aquele homem, nem armas ele não conseguia carregar, apenas 5 pedras, enquanto aquele Golias, ele tem espadas, ele tem lanças, ou seja, estava além de Davi. E eu queria perguntar, qual é o gigante que está na tua vida hoje? Situações que estão além de você, além das suas condições de vencer, situações que estão paralisando, travando a sua vida. E eu queria chamar aqui hoje o Alisson para nos ajudar nessa mensagem, que vai ser o nosso gigante de hoje. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Alisson. Nós estamos aplaudindo o Alisson, viu, irmãos? Não o gigante, viu? Deus abençoe, filho. De máscara, tudo certinho, né? Aponta para ele, só está aqui representando. Aponta para ele e diga assim comigo: esse gigante vai cair. E o seu gigante vai cair. Esse gigante que está amarrando e travando sua vida, ele vai cair em nome do Senhor Jesus. E não diga, irmãos, meu gigante não, viu? Não fica pegado a ele não, viu? Não venha amar o seu gigante, não. Diga esse gigante, diga mais uma vez comigo: esse gigante vai cair. Quais são os gigantes, irmãos, que muitas vezes invadem nossa vida e nos afrontam? Muitas vezes esses gigantes são negócios que estão amarrados, uma proposta que a gente não recebe a resposta, uma venda de um imóvel, às vezes uma promoção que a gente sabe que aquela promoção é nossa, a gente percebe que aquela vaga devia ser para nós, mas os olhos do chefe, dos supervisores, parece que eles estão cegos, não é mesmo? Não há o reconhecimento. Esse gigante pode ser uma faculdade que está trancada, um sonho de estudar que está tão distante. Esse sonho, esse gigante, muitas vezes pode ser uma frieza espiritual que invade o nosso coração, e nós muitas vezes perdemos a fé, começa a entrar dúvida em nossa mente: será que Deus me ouve? Será que Deus está comigo? Começamos até mesmo a duvidar se eu deveria continuar na caminhada com Deus. Alguns gigantes são relacionamentos que estão destruídos, casamentos que já parecem irrecuperáveis, filhos distantes. Um gigante tão difícil, irmãos, de superar é aquela dor da superação das perdas na vida. A perda de um ente querido, a perda de algo que era tão precioso para nós. Quantos de nós aqui não estamos conseguindo superar aquilo que um dia já tivemos, aquilo que se foi, e não conseguimos avançar diante de um futuro que Deus separou para nós? Pecados, vícios, hábitos nocivos, tristezas, depressões em nosso coração, em nossa alma, até mesmo, irmãos, um coração endurecido pode ser um gigante. A gente fala de Jesus para aquela pessoa, a gente leva o amor de Cristo, mas parece que aquilo não entra, porque ela está com o seu coração como uma pedra. Nós precisamos, irmãos, enfrentar esse gigante. E Davi, ele enfrentou esse gigante. E nós vamos chamar agora o Davi para nos ajudar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pelo Davi. Vem aqui, Caio. Uhul! Por que você está com a máscara preto, branco e vermelho, hein, Caio? Código de São Paulo, né? Ganhou hoje, está feliz, né? 2-1, né? Sabe que o pastor é corintiano, né? Continua São Paulo, que seu pai está aqui na frente. O pai vai falar assim: pastor, cuida da vida espiritual do time, eu cuido, né? Mas por que, irmãos? Olha os pais babando ali, ó, vira para eles lá. Isso. Mas por que, irmãos, Davi conseguiu derrubar aquele gigante e aquele exército inteiro de homens fortes, experientes, habilidosos, com recursos, com armas, não conseguiu enfrentar aquele gigante? Davi, irmãos, conseguiu porque ele entendia algo que o Espírito Santo nos traz a ouvir esta mensagem neste momento. Davi entendia que aquele gigante só seria derrotado com armas espirituais, que as armas naturais também precisariam ser usadas, mas elas eram insuficientes. Davi entendia, irmãos, que havia e existe um mundo natural e um mundo espiritual. Diga comigo assim: mundo natural e um mundo espiritual. O mundo natural, irmãos, é aquele mundo que nós podemos ver, é o que está à frente dos nossos olhos. Mas você, acreditando ou não, querendo ou não, existe um mundo
espiritual. E esse mundo espiritual, ele é agitado, ele é intenso. Nesse mundo espiritual, nós temos as forças divinas e as forças malignas que estão guerreando entre elas. E se nós não atentarmos a esse mundo espiritual, irmãos, esse gigante, ele não vai cair. Nós temos que abrir os nossos olhos e entender que Satanás, com os seus demônios, eles estão lutando de forma ferrenha para acabar com você, prejudicar você e destruir você. Mas você pode se perguntar, pastor, mas afinal de contas, por que Satanás quer tanto destruir a minha vida? O que eu fiz para Satanás? Veja bem, irmãos, a questão não é tanto o que você fez, mas a questão é quem você é. Você é filho de Deus e filha amada de Deus. Veja bem, irmão, Satanás não é um Deus do lado do mal. Satanás, ele é infinitamente menor do que Deus. Ele não pode mexer com Deus, ele não pode afrontar a Deus. Então qual é a melhor forma de você mexer com um pai, que você não pode mexer com ele? É mexer com o seu filho, porque se mexer com um filho, você mexe com o seu pai. Por isso ele quer destruir você, ele quer acabar com você, ele quer acabar, irmãos, conosco, porque também ele já está destinado ao inferno. Ele não pode ir para o lugar aonde ele já esteve e aonde você e eu estamos indo, em direção aos céus, a nossa eternidade, viver com o Senhor. Você é filho de Deus e você está indo ao céu. Você não é fruto do Big Bang, você não é evolução de um animal, você foi criado por um propósito, você tem uma razão de viver, há uma missão de Deus para você neste mundo, e Deus deseja cumprir todos os seus planos, conforme ele diz em Jeremias 29:11, pois sou eu que sei os planos que tenho para vós. Você vai ser o que Deus diz que você será, pois você é o filho dele e a filha dele. Você pode aplaudir glorificando a ele. Mas nós temos que guerrear, irmãos. A desconsideração da batalha espiritual produz crentes fracos, frustrados, cansados, que se sentem constantemente derrotados. Porque quando, irmãos, nós esquecemos da guerra e do mundo espiritual, nós vamos tentar com todas as nossas armas naturais, só que a gente não vai conseguir. E nós vamos ficar se perguntando o que tem de errado comigo. Por que Deus parece que abençoa alguns e não me abençoa? Nós temos que lutar, irmãos, no mundo natural e no mundo espiritual. No mundo natural, Davi teve que pegar aquele gigante. Davi teve que enfrentá-lo. Davi se apresentou, Davi pegou ali as pedras, ele foi para cima daquele gigante. Mas ele sabia que era Deus que ia trazer a vitória. Irmãos, toda a batalha, ela tem a batalha no natural e no espiritual. A cura de uma enfermidade, a cura da enfermidade tem assim as nossas armas naturais. Nós temos que fazer os tratamentos, amém, irmãos? Temos que procurar os médicos, mas também temos que entender que há batalhas que só serão vencidas, enfermidades só serão vencidas se entrarmos com as armas espirituais. Existem demônios que se alojam no corpo da pessoa e causam aquela doença. Por isso que você vai ver na Bíblia algumas vezes, quando pessoas são curadas, não se usa o termo curado, se usa o termo liberto. Jesus orou, o demônio saiu e a pessoa ficou curada. Quando você precisa, por exemplo, de um emprego, você tem que sim usar as armas naturais, tem que elaborar um bom currículo, tem que entregar as pessoas corretas, mas nós não temos a condição, irmãos, de tocar o coração das pessoas. Eu lembro, irmão, certa vez eu precisava de um emprego, eu precisava rápido. Eu queria casar com a pastora Thalita, estava desesperado, queria pedir a mão dela em casamento, mas eu sabia que o meu sogro não ia deixar, irmãos, casar comigo desempregado, né, irmãos? E eu vim domingo no culto e falei, Jesus, eu preciso de um emprego. Na segunda-feira, irmãos, eu já estava contratado. E eu nunca vou esquecer as palavras daquela pessoa que estava me contratando. Ela diz, eu não sei porquê, mas tem uma voz dentro de mim que diz que eu tenho que contratar você. Eu disse, yes, é Jesus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando. A libertação de vícios, de pecados, de hábitos, nós podemos sim ser disciplinados, podemos aprender técnicas de como sermos organizados, termos hábitos melhores, mas muitos hábitos, muitos vícios só serão libertos através da unção, do poder do Espírito Santo sobre nós. Relacionamentos que muitas vezes há tanto desentendimento.
Você tem que sim praticar as armas naturais, tem que ser paciente, colocar no lugar da pessoa, amém, igreja? Ser educado, mas você sabe que às vezes parece que tem algo diferente. Você fala uma coisa e a pessoa entende totalmente outra. Uma irritação que é inexplicável. Sabe por quê, irmãos? Porque há um mundo natural e há um mundo espiritual. E Davi sabia disso. E nós temos que usar, irmãos, as armas espirituais. São muitas armas espirituais que nós temos. A comunhão com os irmãos, a unidade, a santidade, a adoração. Mas nessa noite eu queria focar em 5 armas, para que nós possamos aprofundar. A primeira arma, irmãos, é a palavra de Deus. Nós temos que nos encher da Bíblia, menos WhatsApp, menos Netflix, menos os prazeres deste mundo, e vamos conhecer a palavra do Senhor, irmãos. Davi, ele conhecia a Bíblia. No Salmo 119, o próprio Davi disse: eu sou mais sábio do que todos os anciões de Israel, porque eu medito na palavra de Deus dia e noite. Nós temos que nos agarrar nas promessas, nós temos que profetizar as promessas. Sabe como, irmãos, Davi venceu aquela batalha? Porque aquele gigante, Golias, ele começou a insultar Davi. Ele começou a insultar aquele povo. E a Bíblia diz que ele amaldiçoava o povo. Diga-se comigo, Davi conhecia a Bíblia. Sabe, irmãos, quando ele começou a amaldiçoar o povo, Davi entendeu ali estava a vitória dele. Porque as palavras de Davi são o seguinte, no versículo 26, quando Davi diz: quem é este incircunciso para afrontar o Deus do Senhor dos exércitos de anjos? Quando ele usa a expressão, quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi está fazendo, irmãos? Ele está reivindicando a aliança que Deus tinha com o seu povo. A circuncisão era algo que todo judeu, até os dias de hoje, eles fazem. Um menino por volta dos 8 dias de vida, ele faz a circuncisão. Pastor, o que é a circuncisão? Você procura na internet, que eu não vou explicar aqui, tá, irmãos? Né? E faz ali a circuncisão, e aquela circuncisão é o símbolo da aliança. Então quando Davi diz, ele não tem aliança com Deus, mas nessa aliança, irmãos, preste atenção, há um detalhe. Esta aliança foi feita com Abraão, o pai da nação de Israel, que valia para todos os seus descendentes. Davi é descendente de Abraão, a nação de Israel é descendente de Abraão. E havia um detalhe naquela promessa, naquela aliança, dizia assim: e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando ele escuta Golias amaldiçoando o povo, ele diz: esse gigante já caiu, Deus já me deu a vitória, porque ele prometeu, quem me abençoar vai ser abençoado, quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ele está do nosso lado, vamos enfrentar esse gigante. Levante sua mão e diga: esse gigante vai cair. A segunda arma, irmãos, é a oração. A oração, irmãos, é a provocação, é o movimento que nós fazemos no mundo natural para gerar um movimento no mundo espiritual, ao nosso favor ou a favor de outras pessoas. Eu queria usar uma ilustração aqui bem simples. Quando você joga videogame, você pega aquele controle, e eu gosto de jogar videogame, você está apertando aqueles botõezinhos ali no mundo natural, e lá no mundo virtual está gerando um movimento, não é assim? Você aperta um botãozinho, o homenzinho lá pula, você aperta o outro botão, ele sai correndo. E com todo respeito, irmãos, por favor, não vão me entender errado. Pastor, quer dizer que a gente vai ter que controlar Deus e mandar Deus fazer? Não, é somente um princípio a gente entender um pouquinho. Quando eu estou orando, assim como eu estou jogando, eu estou no mundo natural orando, mas eu estou provocando um movimento no mundo espiritual. E qual é o movimento que tem que ser provocado no mundo espiritual, irmãos? Primeiro, é o movimento de Deus. A oração, ela vai atrair a ação de Deus na minha vida. Porque Deus, irmãos, não invade, Deus não vai fazer nada que você não peça. Deus olhava para várias pessoas e perguntava: o que você quer que eu faça? Então quando nós não estamos orando, a ação divina a favor de nós, irmãos, ela deixa de acontecer. Mas Satanás, ele é o oposto de Deus.
Enquanto Deus não vai mover sem você pedir, Satanás não vai deixar de invadir se você não freá-lo. Enquanto que a oração movimenta a Deus, atrai a Deus a nós, a oração afasta Satanás contra nós. Nós temos, irmãos, que diariamente resistir ao diabo. Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. O cristão, irmãos, tem que todos os dias orar de guerra em batalha espiritual, repreender as ações, expulsar Satanás da mente, expulsar do coração, expulsar a inveja, expulsar aquilo que está amarrado. Eu pergunto: você tem orado em batalha diariamente? Nós temos que guerrear, irmãos. Diga comigo: eu estou em guerra. Sabe, irmãos, nós temos que clamar a Deus, para Deus, mas também temos que enfrentar o inimigo. Eu lembro que certa vez tinha uma tristeza muito grande em meu coração, e eu fiz de tudo aquilo que a gente faz para a tristeza sair. Eu descansei, tirei férias, eu viajei, eu gastei dinheiro, comprei coisas, a fatura chegou, eu tive que pagar o cartão. E nada, aquela tristeza saía, até que um dia Deus falou: isso é batalha espiritual, você não está repreendendo. Então eu comecei a repreender, eu comecei a expulsar e dizer: Satanás, sai da minha mente, sai do meu coração, tristeza, sai agora em nome de Jesus. E sabe, irmãos, de uma coisa, eu preciso fazer isso até hoje. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Eu tive que fazer hoje. Toda vez que você me ver alegre e animado, existe um milagre acontecendo na frente dos teus olhos. Porque, irmão, se eu não entrar em batalha, a tristeza me invade, o desânimo me invade. É o meu jeito. Eu acordo desanimado. Eu acordo e falo: ai, Jesus, esse dia. Pastora Thalita, irmãos, ela acorda toda animada, pulando alegre. Eu não entendo essa mulher, né? Ela acorda feliz, eu falo: meu Deus, quanta alegria. E quando todo mundo está querendo dormir, ela começa a cantar para acordar os outros, Jesus. Eu falo: Deus, não dá. Comigo não é assim. Se eu, irmãos, não repreender, não sai. Todo dia eu tenho que expulsar. E todo dia eu tenho que chamar a alegria do Senhor na minha vida. A terceira arma, irmãos, que nós temos que usar é a arma do jejum. Mateus 17:21 diz que alguns demônios, só oração não é o suficiente. É preciso oração e jejum. A essência do jejum, irmãos, é esta, presta atenção. A essência do jejum não é você sofrer, você ter dores, você ter ali aquele desconforto para Deus olhar para você e ficar: ai, que dozinho, não aguento mais ver ele com fome. Deixa eu dar essa bênção logo para ele tomar logo o sorvete de chocolate que ele está fazendo jejum. Não, irmãos, essa não é a essência do jejum. A essência do jejum não é a gente se abster para Deus ficar com dó de nós, mas a essência do jejum é para nos manter focados. O jejum nos mantém em alerta. Se você faz, por exemplo, um jejum de café, toda vez que você vai tomar aquele cafezinho, aquilo vai te trazer um alerta e vai dizer: espera aí, eu não vou tomar esse café, porque eu estou em batalha, esse gigante vai cair, e você vai começar a orar naquele sentido. Se você, por exemplo, faz um jejum de Netflix, aquele tempo que você ia gastar assistindo aquele episódio, você vai usar uma parte daquele tempo, ou todo aquele tempo, para orar e buscar mais a Deus. Por isso, irmãos, vamos acrescentar a oração, o jejum. Defina a causa do seu jejum, qual é o gigante que você vai derrubar. Ele defina um elemento que você vai jejuar, como você vai jejuar. Talvez eu vou jejuar do almoço de um dia até o almoço do outro dia. Eu vou jejuar o café, eu vou jejuar alguma outra coisa. O período e os seus horários de oração. Se coloque de pé glorificando a Deus. A terceira arma de Davi, e que nós precisamos usar, é a sabedoria. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Pai, dai-nos a sabedoria, Senhor. As estratégias, Senhor. Davi, Senhor, ele teve sabedoria espiritual e não humana. Na sabedoria humana, Davi deveria ter pego espadas, armaduras. Na sabedoria espiritual, ele usou aquilo que o Senhor já tinha dado a ele. Senhor, que nós possamos saber a hora do falar, a hora do ficar quieto, a hora de ser ousados, mas também a hora de sermos prudentes. Ó Senhor, derrama a tua sabedoria agora em nome do Senhor Jesus, e nos revela, Senhor, as estratégias. Olhe para cá. E por último, a última arma que nós temos que usar é a fé. No versículo 47, Davi diz o seguinte: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória,
pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em suas mãos. Ele sabia que não era por lança, não era por espada. Ele sabia que ele ia sim jogar aquela pedra, mas não seria a pedra que ia derrubar o gigante. Ele sabia que era Deus que derrubaria. Ele manteve a sua fé, ele manteve a sua esperança, irmãos. Que nessa noite nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos pedir: Senhor, aumenta a minha fé, e põe a tua fé, e coloque a tua fé em prática neste momento, e confie que é o Senhor que irá fazer. Não é você, mas é Ele. Nós pensamos, irmãos, que na verdade os olhos de Davi estavam no gigante, mas os olhos de Davi não estavam no gigante. Por isso ele teve coragem de enfrentar o gigante. Os olhos de Davi estavam em Deus, e eu queria chamar Deus neste momento. Vamos aplaudir a entrada de Deus e os seus anjos. Anjinho Osmar e o nosso anjo Sinésio. O Sinésio foi promovido hoje, viu, irmãos? Depois de vários teatros, né, Sinésio? Como gigantes, hoje você foi promovido a Deus. Mas olhe para cá. Eu queria que você olhasse essa imagem que está diante de você. A fé, irmãos, não é algo irracional. Ter fé. Às vezes a gente pensa que uma pessoa de fé é uma pessoa louca. Fé irracional seria dizer: não, Davi, você não é pequeno não, você é grande. Não, Davi, você não é fraco, você é forte. Isso é ser irracional. Fé é dizer o seguinte: gigante, você pode ser maior do que eu, mas é menor do que o meu Deus. Levante sua mão e diga assim comigo: esse gigante pode ser maior do que eu, mas é menor do que o meu Deus. Você tem alguma coisa para dizer para ele? Vai encarar? Fala de novo. Vai encarar? Porque ele sabia que era Deus que iria fazer. Olhe para cá. Davi tinha pouca força. O gigante tinha muita força, mas Deus tem toda a força. Davi era inexperiente. Sua primeira batalha. O gigante era guerreiro desde a mocidade. Ele é o Senhor dos exércitos da batalha desde a eternidade. Davi tinha algumas pedras, poucos recursos para enfrentar aquele gigante. Aquele gigante tinha espadas e lanças, mas o seu Deus é o dono do universo, criador de toda a terra. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante as tuas mãos bem alto, diga assim: esse gigante vai cair. Diga bem forte: esse gigante é maior do que eu, mas menor que o meu Deus. Mais uma vez, diga: esse gigante é maior do que eu, mas é menor do que o meu Deus.